Boa noite. Hoje é domingo, dia 19/4, e olha quem está aqui com a gente, minha amiga Cleide Andrade. Tudo bem, Cle? Tudo bem, Lu? Tudo bom, pessoal? Boa noite para todo mundo. Cle, quando você ia fazer a palestra no Naufé esse ano, começou o isolamento, né? É isso. Tanto é que eu fiquei na dúvida. Falei, e agora? Como é que está sendo, né? É, Mas vamos obedecer. Quem puder, fique em casa. exatamente. Você está bem, Cle? Eu estou bem, estou em casa também, né? Graças a Deus, posso trabalhar de casa. A Uhum. gente está aí obedecendo para que acabe logo. Quanto mais a gente ficar em casa agora, a gente vai poder sair para a rua depois, né? É. Cle, você fica com medo das notícias? Então, eu fico e eu procuro ponderar, porque a gente também não pode ficar alheio ao que está acontecendo, mas é bom ver mais de um veículo de notícia, né? Comparar os números, os dados que a OMS está dando de infectados, né? E até os casos de óbitos para ver se está coerente, né? Para a gente Uhum. também saber, e quando a gente, né, é bom acompanhar, porque quando chega casos que a gente conhece, casos perto da gente, a gente fala, não, tá acompanhando, né? Não tá extrapolando, por exemplo. É verdade. Cle, e lá no semeador, como estão as coisas? Então, nós também estamos parados, fazendo 2 palestras online por semana, e a única exceção que a gente teve que abrir foi da entrega das cestas básicas, porque não tem jeito e apareceu até mais gente do que os que estavam inscritos. Daí, como o plano espiritual trabalha direitinho, houve pessoas inscritas que não foram, então a gente conseguiu atender todo mundo que apareceu no dia e a gente entregou. A gente pediu para quem pudesse comprar aquelas cestas online, sabe? A Sei. gente fez os itens são esses, e algumas pessoas doaram e mandaram para casa de uma das trabalhadoras. Então, a Ai, que gente recebeu legal. bastante cestas online, mas nas últimas 2 semanas a gente fez um plantão lá, ficou 2 pessoas, e quem pôde passar e deixar alimento, deixou, para a gente poder atender em maio também. Ai, que bom, Clê. A gente não pode deixar o pessoal desamparado na questão da cesta também, né? Exatamente, porque espiritualmente a gente consegue usar os nossos recursos tecnológicos, né? É, Então, agora, materialmente, a gente tem que fazer um esforcinho, né? sim, com cuidado, mas tem que fazer, né? Clê, então a gente selecionou aqui o capítulo 11, que é o amar o próximo como a si mesmo. Aí a gente vai Isso, estudar do 1 ao 4, tá bom? ok, Você quer perfeito. começar lendo? Ou você quer que eu leia? Lê-lo, porque eu peguei o meu evangelho online e deixei o meu lá no outro quarto. Tá. Então eu vou lendo e a gente vai conversando, Tá tá? ótimo. Então vamos lá. O primeiro se chama O Maior Mandamento e começa assim: Mas os fariseus, quando ouviram que Jesus tinha feito calar a boca dos saduceus, juntaram-se em conselho. E um deles, que era doutor da lei, tentando, perguntou-lhe: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus lhe disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o maior e o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Estes 2 mandamentos contêm toda a lei e os profetas. Essa fala de Jesus está em Mateus, no capítulo 22, versículo 34 e 40. Clê, eu gosto de ler, porque aí você vai ter que explicar. Ah, é interessante, você vê como ele já começa, ele já começa assim, os fariseus vendo que ele tapara a boca dos saduceus, quer dizer, já começa com uma intriga religiosa, porque os Sim. saduceus não acreditavam muito na vida espiritual. E os fariseus, por sua vez, gostariam de mostrar que, né, eles estavam certos. Então, eles já foram, né, dar essa tentadinha em Jesus e perguntar qual que é o maior. Até então nós tínhamos 10. Se Jesus falasse que um dos 10 era o maior,
Uhum. Aí a gente já estava livre para fazer os outros, né? Cometer os outros. Então, se o maior fosse o primeiro, que o primeiro diz isso, né? Que a gente tem que amar a Deus sobre todas as coisas, o mandamento 1. Então, se Jesus falasse qualquer, ó, esse é o mais importante, qualquer um dos outros, a gente estava livre. Então, Jesus era muito, assim, inteligente, muito esperto, até para pegar a pegadinha e sem sair do ensinamento. Então, o que ele fez? Ele sintetizou todos e mais, deu um complemento e sintetizou todos nisso. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Porque se a gente pegar os mandamentos, olha, não furtarás, não matarás, não cometerás adultério. Se eu amo o próximo como a mim mesma, eu não vou infringir nenhum desses, né? Sim. Então, e ele também sabia que no futuro a gente ia esquecer. Porque se agora eu fizesse uma chamada oral com você e falar, Lu, qual que é o 7º mandamento? Ixi. Você não iria lembrar, né? A gente vai contando, vai lembrando, tem esse, até dar 10. E às vezes esqueceu um, qual que era? Ai, meu Deus, não era que não levantar falso testemunho? Então, quer dizer, quando ele faz isso em 2, ele simplifica para a gente, ele simplifica a lei do amor, que tudo isso é amor. Se eu cumprir os 10 mandamentos, é sinal que eu amo a Deus e a mim e ao outro. Então, ele facilitou para a gente, na verdade, né? Ele sintetizou. Então, ficou bem mais fácil. Então, hoje, qualquer coisa, se eu falo assim, olha... O que eu vou fazer? Falar só uma fofoquinha vai fazer mal? Vai fazer mal, porque eu tenho que amar o próximo como a mim mesmo, né? Exatamente. Não dá margem à dúvida. É verdade, viu, Clê? Você falou tudo muito direitinho. Tá bom essa resposta, tia? Parabéns, arrasou. E sabe por quê? Uma coisa que eu gosto de falar também, Lu, dos 10 mandamentos, é que a gente entende e interpreta de acordo ou com o nosso entendimento ou com a nossa conveniência. Porque se eu pegar e olhar, lá está escrito, não matarás. Eu, Cleide, leio e falo assim, não tirarás a vida do teu próximo. Mas não é isso que está escrito, né? Está escrito, não matarás. E antes que você fique aí se culpando por causa das baratas que você já matou nessa vida, ele tem um sentido bem mais amplo, né? Porque ele está falando não matarás, ele não está dizendo não matar o quê? Então está falando não matarás esperança, iniciativa, né? Sentimento, coragem, é para a gente não matar nada. Às vezes a gente está matando as coisas dentro da gente e matando as coisas dentro das outras pessoas. Então, se eu amar o próximo como a mim mesma, eu já eximo de matar qualquer coisa boa que o próximo possa oferecer, né? Sim. Ao mesmo tempo, Clê, que Jesus resumiu, ele também complicou, né? Porque a gente não sabe amar. A gente ama isso aqui, né? Eu amo o meu filho, eu amo o meu marido, não todo dia, não, tô brincando, mas amar o filho do outro, né, Clê? Amar um criminoso, né? Amar o morador de rua, a gente tá tão longe disso, né? Então, e o nosso evangelho particular, a gente colocou algumas ressalvas, né? Amar o próximo, sei lá, desde que ele não seja palmeirense. A gente colocou umas ressalvas nossas, né? Então, Jesus veio... Desculpa que tem gente participando. Jesus veio justamente lembrar isso pra gente a todo tempo, né? Quando eu fizer uma coisa para outra pessoa, se fosse para mim que fizesse, eu ia gostar? Então, né, ele complicou, mas ele jogou e falou, você tem 2 mandamentos para seguir. Então, siga. A gente dá uma escorregadinha, dá, mas, né, vamos, não são 10, facilitou. Sim. Vou continuar a leitura, tá? Vamos lá. Aí no item 2 ele fala assim, ó, e assim, tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei-o também vós a eles, porque esta é a lei e os profetas. Tratai todos os homens como quereríeis que eles vos tratassem. É uma continuação, né, Clê? O que a gente falou. Né? Fazer o outro, né? No próprio evangelho, os espíritos nos lembram
Ó, se vocês leram e não entenderam direitinho, é isso que é para fazer, né? Que é Deixa o eu nosso. explicar de novo. A gente tem a vantagem de ter o Evangelho segundo o Espiritismo, porque aquelas partes da Bíblia que dão margem à dúvida, os espíritos vieram e falaram: ó, é isso que está escrito, tá? Se Sim. vocês ficaram com dúvida, né? E É. é isso, faz para o outro o que você quer que faça para você. Né? Se eu tivesse, e sempre isso, né? Agora está na moda falar empatia, se coloque no lugar do próximo, mas é isso. Se fosse para você, você ia gostar? Se coloca no lugar do outro, né? Como ele está se sentindo agora com essa situação, ou ele teve a mesma oportunidade que você de aprender, de estudar, de ter família, de ser amado, né? Então, a gente vai exercitando. Não é fácil, mas a gente vai exercitando quando a gente consegue colocar pelo menos um pouquinho no lado do outro, né? Exatamente. Eu estava ouvindo uma reportagem falando que nesse tempo de quarentena e de isolamento, a gente está vivendo, experimentando a mesma vida que os invisíveis, né? Que são as pessoas menos, né? As pessoas sem recursos, né? Uhum. A vida que eles vivem, né, Clê? De não ter para onde ir, não ter quem olhe por eles, que a gente está experimentando um pouquinho isso, né? Essa vivência que eles já têm de uma vida, a gente está, nossa, tô tão sozinha, tô tão, né, sem o retorno do próximo, nesse tempo de ficar sozinho, que a gente vamos ver o que a gente vai construir dentro da gente com essa experiência, né? Vai aprender, né, Lu? Porque às vezes a gente fica sozinho, a gente sente falta de abraço. Daí você vê, né? Igual você falou, essas pessoas que estão em situação de rua, por exemplo, quanto tempo eles não recebem um abraço? É. E quantas vezes a gente encontra uma pessoa que a gente gosta e a gente não dá um abraço? Sim. Então vamos aproveitar agora e não vamos economizar, né? Não vamos economizar afeto, não vamos economizar visita, né? Vamos aproveitar, porque ficamos muito tempo aí no isolamento para ver que isso também faz falta para a gente, né? Ainda mais a Clé falando que é a rainha da festa, né? Não é, agora sim, só dentro de casa, não pode receber visita, não pode fazer visita para os outros. Então a gente vai aprendendo, até assinei Netflix. Já assistiu um seriadinho? Tô assistindo, eu já assisti uma, tô no segundo, e olha que eu não gosto, mas agora a opção é essa. Clê, vou continuar, tá? Continua, Lu. Ó, item 3. O reino dos céus é comparado a um rei que quis tomar contas a seus servos. E tendo começado a tomar as contas, apresentou-se-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. E como não tivesse com que pagar, mandou o seu senhor que o vendessem a ele e a sua mulher e a seus filhos, e tudo que tinha para ficar pago da dívida. Porém, o tal servo, lançando-se-lhe aos pés, fazia esta súplica: tem paciência comigo, que eu te pagarei tudo. Então, o Senhor, compadecido daquele servo, deixou-o livre e perdoou-lhe a dívida. E tendo saído este servo, encontrou um de seus companheiros, que lhe devia 100 dinheiros, e lançando-lhe mão à garganta, o asfixiava, dizendo-lhe: paga-me o que me deves. E o companheiro, lançando-se-lhe aos pés, rogava, dizendo: tem paciência comigo, que eu te satisfarei tudo. Porém, ele não atendeu. Retirou-se e fez que o metessem na cadeia até pagar a dívida. Porém, os outros servos, seus companheiros, vendo o que se passava, sentiram-no fortemente e foram dar parte ao seu senhor de tudo o que tinha acontecido. Então o fez vir seu senhor e lhe disse: servo mau, eu te perdoei a dívida toda. Por que me vieste rogar isso? Não devias tu logo compadecer-te igualmente do teu companheiro, assim como também eu me compadeci de ti? E cheio de cólera, mandou seu senhor que o entregassem aos algozes,
até pagar toda a dívida. Assim também vos tratará meu Pai Celestial, se não perdoardes do íntimo de vossos corações aquilo que vos tenha feito vosso irmão. Essa passagem está em Mateus, capítulo 18. Aqui tem uma estratégia para a gente entender de uma vez, mais uma vez, né? O tratar o próximo como a gente quer ser tratado. Essa parábola, eu gosto sempre de comparar ela. Eu não gosto muito, eu gosto de fazer, quando eu faço prece, eu gosto de fazer uma prece espontânea vinda do coração. Na verdade, eu evito fazer a prece do Pai Nosso, porque ela é muita responsabilidade, né? Então, sempre que eu vejo essa parábola, eu lembro exatamente aquela parte do Pai Nosso que a gente fala para Deus: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que ofendido. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Na verdade, a gente está falando para Deus: Deus, tudo que eu estou pedindo, tudo que eu estou falando, pedindo misericórdia, pedindo ajuda, eu quero que você me dê na mesma medida que eu esteja tratando o meu próximo. Na verdade, a gente está falando isso para Deus, né? E essa parábola está dizendo isso. Quantas vezes a gente pede tanta coisa para Deus, né? Olha, estou sendo injustiçado, me ajuda com justiça, me perdoa. E pedir perdão para Deus, Deus não perdoa, né, Lu? Deus não perdoa. Não perdoa? Não perdoa, porque Deus, ele é todo amor, ele não tem o que perdoar pra gente. Na verdade, o que ele nos permite a reparar, de repente, as faltas que a gente tenha feito. Então, pensa, você sai com o seu carro sem gasolina. Daí acaba o combustível. Daí você pede para Deus: Deus, me ajuda aqui, né? Me coloca um combustível agora para eu sair dessa. Ele não vai colocar o combustível, ele vai te dar a oportunidade de, sei lá, você ir andando até o posto, pegar uma carona para pegar gasolina, resolver a situação. Ele não tem que perdoar essa sua falha, vamos chamar assim. E a gente geralmente pede isso para Deus. E o que ele permite para a gente é que a gente repare, de repente, aí a dívida que a gente tem com outra pessoa. Então, eu vou lá dormir para Deus e falo: meu Deus, me ajuda a pagar o carnê da Casas Bahia. Na verdade, eu vou ter que negociar com a Casas Bahia e não com Deus. Porque essa dívida não foi com ele, foi com a Casas Bahia, né? Então, é nesse sentido, por isso que ele fala, a gente tem que aprender a tratar o próximo dessa forma amistosa, porque na mesma medida que a gente tratar o próximo, Deus vai nos tratar. Né? Então, eu vou ser merecedora. Então, se eu sou aquela pessoa, olha, que eu relevo, que eu converso, e olha, note bem que quando a gente fala, né, perdoar o próximo, não é deixar passar tudo. Então, de repente, eu tenho uma questão com você, então eu vou conversar: Lu, olha, isso aqui eu não gostei. Daí você vai explicar: olha, mas eu não fiz para te magoar, eu fiz por isso, por isso e por isso, e a gente se acertar nesse sentido, né? Sim. Não é simplesmente... Porque falar, é muito difícil perdoar. Todo mundo já coloca... Ó, de todas as virtudes que eu tenho que ter, perdão é a mais difícil. E às vezes não é difícil. Às vezes o que falta não é perdão. Às vezes o que falta é entender o porquê o outro agiu, ou o momento do outro porque ele agiu daquela forma, né? E não da pessoa. O seu carro acabou o combustível no meio da Belmira Marim, e eu tô vindo atrasada e tá lá você parada no meio do caminho, e eu fico com muita raiva que fala: gente, não tem o que fazer para ficar parada aqui na avenida, né? Porque então, não pôs combustível. Daí, quer dizer, daí quando eu entendo, nossa, coitada, saiu correndo, tô bem atrasada, porque teve que socorrer alguém, ela ia passar no posto, mas daí, então, quer dizer, muda tudo, né? Então, a gente vai vendo que a gente não tem tanto o que perdoar, na verdade, a gente tem que entender nessa parte o que Deus pode agir pra gente, ele pode nos ajudar, abrir o coração para esse entendimento. Mas não adianta a gente pedir o perdão para ele, pedir a graça para ele, pedir a misericórdia para ele, por, de repente, uma falha, ou uma falta, ou uma ação que eu tenha feito aqui com o meu próximo. Né? Tem até uma parte do Evangelho que Jesus fala, quando a gente for fazer a nossa oferta no altar, que para a gente talvez correspondesse a quando você for trabalhar na casa espírita e você tiver algo
contra o seu irmão, né? Vai lá primeiro, reata com ele, depois vem. Não que seja, olha, não vai trabalhar. Se for assim, nenhum trabalhador quase vai, né? Mas assim, vai com o seu coração e a sua consciência tranquila. Vá falar de evangelho, sabendo que você está fazendo a sua parte aqui fora, com o seu próximo, né? Então, é entendimento, é estudo para a gente, né? Então, perdão não é tão difícil, porque mais importante que perdoar é aprender a se amar ao próximo, né? Entender o próximo, ver a razão e como a nós mesmos. E às vezes a gente não está com tempo nem de amar a si mesmo, que a gente faz uma coisa e fala, como que logo eu fui cometer esse erro tão primário? Logo eu que faço comida há X anos, fui colocar açúcar no lugar do sal. Não me perdoe, às vezes a gente não se perdoa, né? Então, lembrando que é como a nós mesmos. Então, primeiro vamos nos perdoar, vamos nos entender também, né? E vamos nos dar uma segunda chance. Tem aquele lance, né, Clê, da gente ser indulgente conosco e exigente com o outro, né? E é para exatamente o contrário, né? Sejamos exigentes conosco, né? E o outro a gente aceita, a gente entende. É claro que não é fácil, né? Às vezes a gente deixa um pouquinho para depois também, né? Sim, não vou né? conseguir entender agora, deixa para o mês que vem. Né? É verdade. E outra coisa, enquanto você falava, eu estava pensando assim, quanto a gente não recebe de Deus, né, Clê? Quanto Ele nos assiste, né, nos provê para a nossa vida. E quão pouco a gente é disposto a servir, a dar, né, para o próximo. Então, a gente precisa rever, né, os nossos pensamentos, a nossa conduta, para a gente ser melhor, né? Bom, estamos no caminho certo. A gente já está conseguindo achar alternativa para manter o nosso trabalho espiritual, ainda que não físico, né? Então, a gente está estudando. Sim, né? Com o uso da nossa vontade, a gente vai achar, né, as alternativas, né, por onde caminhar. Clê, vou ler nossa última parte. Tá joia. O item 4. Amar ao próximo como a si mesmo. Fazer aos outros como quereríamos que nos fizessem. Eis a expressão mais completa da caridade, porque ela resume todos os deveres para com o próximo. Não se pode ter, neste caso, guia mais seguro do que tomando como medida do que se deve fazer aos outros o que se deseja para si mesmo. Com que direito exigiríamos de nossos semelhantes melhor tratamento, mais indulgência, benevolência e devotamento do que lhe damos? A prática dessas máximas leva à destruição do egoísmo. Quando os homens as tomarem como normas de conduta e como base de suas instituições, compreenderão a verdadeira fraternidade e farão reinar a paz e a justiça entre eles. Não haverá mais ódios nem dissensões, mas união, concórdia e mútua benevolência. Encerramos. Então, a gente falou isso de se colocar no lugar do próximo, mas até esse exercício, ele requer um pouquinho de desprendimento da gente. Queria fechar com uma historinha que, né, dá para explicar essa parte, que diz que tinha um casal de idosos, estavam bem velhinhos já, mais de 60 anos de casado, e toda vez que eles compravam frango, a esposa colocava a coxa para o marido e comia a asa. Isso, né? 60 anos de casado. Daí, um dia, ele, muito rancoroso, ele pegou e falou para ela, ele falou assim, você é muito egoísta, porque você nunca me deixou comer a asa, e é a parte que eu mais gosto. Daí ela falou para ele, ela falou assim, eu sempre te dei a coxa, porque eu sempre achei que fosse a parte mais gostosa.
Então, eu abri mão dessa parte para dar para você achando que você gostava. Então, eles ficaram 60 anos casados, vivendo essa situação, um achando que o outro era egoísta e, na verdade, ele não pedia porque ele falava, se ela come é porque ela gosta muito dessa parte. Então, quer dizer, eles podiam ter vivido bem com os frangos de domingo esse tempo todo, se eles tivessem se conversado mais, né? Então, às vezes, a gente acha, não, mas eu estou fazendo. Ó. Ele que não está... Eu dou todo domingo, eu dou a coxa para ele e ele fica com essa cara de mal agradecido. Mas será que era a coxa que ele estava querendo naquele momento, naquele domingo? Então, às vezes, a gente precisa conversar um pouquinho mais para entender essa necessidade. Não vamos chamar de necessidade, essa aspiração do próximo. Até para entender se a gente pode suprir naquele momento. Daí, muitos relacionamentos, até de amizade, acabam porque falam, só eu era amigo, a outra pessoa não era. Mas o que eu estava esperando da outra pessoa e o que essa outra pessoa podia me oferecer? Então, de repente, para mim, sinônimo de amizade é a pessoa poder vir sempre que eu pedir, sempre que eu precisar. E, às vezes, a pessoa tem a vida dela, as atividades dela, os compromissos, e para ela não acha, não, amizade não é isso, amizade é quando realmente precisar eu estar lá. Então, a gente tem que pensar isso, desse amar ao próximo como a ti mesmo, é isso, o quanto o próximo pode dar para a gente, quanto a gente espera, e do lado contrário é a mesma coisa, o quanto eu posso dar para o próximo, né? E se às vezes a pessoa fala, olha, eu fiquei chateada, você me magoou muito, Luciana. Na verdade, você não me magoou, eu me magoei com você, porque eu esperava algo que de repente você nem tinha para me dar, né? Então vamos sempre pensar isso, de se colocar na situação do próximo, né? O nosso coração no lugar do coração do próximo. Ai, muito legal, muito lindo. Deixa eu pensar. Aqui, a única coisa que eu acho importante a gente falar da necessidade de nós destruirmos o nosso egoísmo, né? Para nascer esse homem novo, né? Para a caridade fazer morada em nós, para que a gente seja capaz, né, Clê? De fazer aquela caridade maior do que estender, dar uma moeda, É claro que o quilo é muito importante, mas aquela caridade que a gente faz com as mãos vazias, né? A caridade de olhar para o próximo com amor, de não exigir aquilo que ele não tem para dar muitas vezes, né? Essa caridade sem nada, né? Que a gente faz com as nossas palavras, quando a gente é amoroso no nosso modo de falar, quando a gente não mata a esperança de ninguém, né, Clê? Quando a gente não mata o sonho de ninguém, pelo contrário, né, que a gente é aquele ombro amigo que fala, vai dar certo, vamos fazer, a gente tá junto, né, Clê? Muito Igual bom. hoje que a Clê topou o meu convite e falou, vamos fazer o evangelho sim. Muito importante. É isso. Então, a gente tem uma frase, né, que fala, antigo, dito popular, fazer o bem sem olhar a quem. Na verdade, é isso, né, Lu? Porque às vezes a gente fica querendo, eu vou entregar sopa na rua. Só que se eu souber que a pessoa que eu ia dar sopa maltratou um animal, não vou dar para essa pessoa não, porque ela já fez isso. Então, na verdade, o nosso exercício de vida é esse, né? A caridade moral, ser rico do que o dinheiro não compra, né? Você é a pessoa boa. Eu não estou aqui para julgar o que você fez. Eu estou aqui até para fazer uma prece por você, pela outra pessoa. E às vezes a gente, falando daquele evangelho nosso que eu falei que a gente coloca ressalvas, nesse amar ao próximo, a gente coloca umas pessoas ali que não devem ser amadas. Amar ao próximo desde que ele não seja político, né? Esse daqui eu posso falar mal, não preciso amar, que ele não seja malfeitor, que ele não minta. E, na verdade, Jesus abriu esse leque para todo mundo, todos somos merecedores, né? Então, vamos amar a Deus sobre todas as coisas, que isso vai nos ajudar a aprender a amar ao próximo como a nós mesmos, né? É verdade. Clê, vamos encerrar então, tá?
Tá joia, Lu. Você quer falar alguma coisa nesse Não, só quero fim? agradecer a oportunidade, mandar um abraço fraterno para todos os nossos amigos que puderem ver essa nossa conversa, né? E que a espiritualidade maior, que já preparou antes a nossa leitura, o nosso tema, continue nos envolvendo para que nós em breve estejamos juntos. E ó, já vou avisando, eu vou abraçar, que eu tô carente de abraço. Clê, muito obrigada, tá? Um Fica com beijo. Deus aí na sua casa, bem protegida. Cuida dos gatinhos. Pode deixar. Beijo nos seus gatinhos todos e na sua cachorrinha. Obrigada, Clê. Tchau, tchau. Gente, a gente vai então encerrar aqui. Recebe um beijo meu, um abraço nosso. A gente se vê aí nos próximos vídeos, tá bom? Um abração. Tchau, Tchau, tchau. tchau, gente.